Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nesses últimos vídeos que eu gravei, se você não assistiu ainda, assista lá, pessoal. Eu, eu li, né? Eu trouxe no livro de João, na verdade, na carta do João, na primeira epístola de João, e entre outras coisas, né? Lá também está o texto que diz assim, muito conhecido, né? É um texto muito conhecido que diz assim: aquele que diz que não tem pecado, engana-se, né? Mais ou menos assim, já pecou. Por quê? Porque o pecado, pessoal, é algo intrínseco a nós, a natureza humana. Então, nós já herdamos isso do Adão, né? Então, esse pecado aí original, né? Então, nós já temos ele naturalmente, entende? E eu fiquei pensando assim, pessoal, em falar um pouco com vocês sobre a questão do pecado, né? Justamente essa questão do pecado, o pecado em si, né? O pecado que existe aí na natureza humana, né? Independente, né? De qualquer coisa, ele já né? Não depende de uma atitude nossa. É uma realidade que é desde o Adão, como eu já disse, né? E assim, como que eu queria assim definir, né, o pecado com poucas palavras ou apenas com uma palavra? O que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que despersonifica o humano em nós. É tudo aquilo que despersonifica a imagem de Deus no homem, em nós, né? Então, tudo aquilo que tira a imagem de Deus em nós, porque Deus ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, tudo aquilo que tira essa imagem e semelhança, né, é o pecado. E isso entrou devido, né, lá todo mundo conhece a história da desobediência, né? Então, isso é o pecado, entendeu? O distanciamento, é a ausência de Deus em nós. E somente, né? Quem pode resolver isso, quem pode nos ajudar com isso, e ele faz isso, é Jesus, né? Somente Jesus. Ele resolve isso, né? Nos ajuda, né? Eu sempre gosto de pensar assim num trabalho conjunto, né? Porque se eu e você cerrarmos o nosso coração, nosso entendimento para não querer receber, né, a ajuda de Deus através de Jesus, nada acontece, porque nós somos livres, né? Temos aí o nosso livre-arbítrio. Então, esse é o pecado. Mas Jesus, ele nos transforma. E como Jesus nos ajuda nisso? Nos transformando, realizando em nós uma metamorfose, né? Possibilitando que nós, essa imagem e semelhança de Deus, torne a ser, né? Nos transformando, nos fazendo parecidos com Deus. Entende, pessoal? Porque o homem sem Deus é aquela coisa assim que você olha para a pessoa, você não consegue ver, né, algo, você não consegue ver nada parecido com Deus. Você olha, parece que você só vê amargura, tristeza, angústia, né, solidão, tudo aquilo que destoa de Deus, que não é Deus. Então, o homem sem Deus, ele é assim, entendeu? E a gente sabe muito bem, né? Eu já gravei aqui vídeos falando dos atributos de Deus, os atributos que ele distribui conosco. Então, é necessário que tenhamos, né? Isso em nós. Para que o pecado ele seja assim solucionado, vamos dizer assim, né? Esse pecado aí que despersonifica, né, a imagem de Deus em nós. Entendeu, pessoal? Então Jesus, ele é nosso aliado. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus para nós, a humanidade, né? Para nós, a criação de Deus.
criação muito especial que ele nos fez com as suas próprias mãos. Entendeu, pessoal? Então eu quis falar assim, né? Entender com vocês essa questão do pecado e dizer que é através de Jesus que ele torna, né, a trazer a nós, né, a nos fazer, a nos transformar, né, que nós sejamos parecidos com Deus, não na totalidade, né, que tem os atributos que Deus não divide com ninguém, né, onisciência, onipresença, né, essas coisas aí não, mas os outros atributos é perfeitamente possível através de Jesus. E Ele quer fazer isso na minha e na tua vida. Entendeu? Pense sobre isso e que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre.